No episódio anterior de podcast... Colocaram assim no Twitter, Homem-Aranha, o próximo Homem-Aranha, lá na minha casa. Com aquela abertura incrível. O Homem-Aranha, o Peter Parker, tá focado em ser gado. Focado. crer. Eu vou virar um gado-aranha. Na verdade, se você vai parar pra analisar, o Homem-Aranha mais bateu em objetos inanimados e se machucou do que tomou porrada de outras pessoas. Exato. Será que foi falando o dele. mistério que criou a Marvel? Será? Tan, 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 tan. E no final a gente tá todo mundo vendo Crepúsculo faz 10 anos. Não, tem que contar essa parte. Que eles param pra ir no banheiro, comer e tal. sim. Ele vai pegar o novo uniforme que uma mulher chama ele lá. Aí a mulher chega e fala assim, tira a roupa aí. Aí eu falo, eita, não? Que isso? Mas isso Aí do nada? Ele começa a tirar a roupa, aí tipo entra o problema. O problema. O garoto problema. O garoto problema, ele abre, tira uma foto e fala, vou mandar pra MJ. Aí ele fica, não sei o que, não sei o que lá. Mano, seu Homem-Aranha, puxa o celular e baixa na cara dele. É porque aí a identidade dele ia ser revelada. Né? E o cara quem ia acreditar nele? Ele jogou em mim e bateu na minha cara. Faz sentido, faz sentido, é verdade. E tipo, ele podia falar, você tava imaginando coisa, você bateu a cabeça aí. Ele tá louco, Tá maluco. Não chama o Nick Fury, atira com um negocinho. Então, Silenciador. e aí ele vai testar o óculos e tipo, o óculos manda um drone. É que ele vê primeiro as funcionalidades do óculos, né? Que é aquela Edith. Que ele vê lá, então, o que eu posso fazer? Não sei o que. Então você tem acesso a todos os negócios do Stark. Os drones. Que presentão, hein, Informações velho? das pessoas. Nossa, demais. é Eu queria. demais. Isso é uma herança, tá ligado? A pessoa faz Herança filho do... Aí né? ele faz o que ele fez, né? E aí ele pega e descobrimos que palavras têm poder. Sim. E ele meio que confirma que quer aniquilar o garoto problema. E vem um drone de assassinato em cima dele. E ele tem que Parar o drone, Parar né? o drone. Pra explodir o ônibus que eles estão. Exato. Outra coisa, quem tá dirigindo o ônibus... É o Dimitri. Os melhores personagens desse filme. Que trabalha pro Nick Fury. Exato. Dimitri é incrível. E aí, eles veem esse tiro, tenta matar o cara, o Homem-Aranha evita isso. Ele fala assim, olha só, Um ovelhas bode. da montanha. Todo mundo vira pra ver a ovelha, ele manda Aí ele dá um pulo assim no teto solar. manda um Matrix, pá. Atira... Atira a teia ali no drone, o drone... Não sei se o drone volta, se ele só explode mesmo. Acho que ele explode, né? Explode. O drone explode e ele volta assim... e aí, vocês conseguiram ver? Aí a Beth fala, você acha que a gente não notou, Peter? Você realmente achou que a gente não ia notar? Esse seu cabelo novo aí? Mano, Tá muito da hora, tá europeu. que horror. Realmente, tava bem europeu. Tá muito da hora. Nossa, mas que horror essa cena, tipo, essa fala, tipo... E aí eles vão pra Praga. E aí ele tá lá Que com... praga, hein? Estão lá com um uniforme novo, aí eles falam assim, mano, eu quero tirar meu grupo da rua, porque eu não quero que eles se machuquem e tal, não sei o quê. Aí o cara recebe um ingresso pra uma orquestra durante o carnaval de Praga. Sim. Não era uma orquestra, uma ópera. É uma ópera de 4 horas, 6 Uma ópera de 4 horas. Enquanto tá acontecendo um carnaval, assim, uma festa gigante na rua. Em eu Praga, gosto de que é uma ópera, das mas cidades assim- mais legais pra fazer besteira. Não conheço, mas... Praga é legal. Você já foi? Não. Está nos meus planos. Senão podia estar no próximo podcast de viagem. Está nos meus planos ir pra Praga. Tipo, Praga... se ele não gosta de Praga. Eu volto de Praga. Odeio Praga. Praga, aquele lugar. Seguindo a ideia da minha irmã fala, realmente eu ia falar isso de lá. Mas então, e ele resolve, vai cuidar lá. Só que, como todo jovem, né? Como todo jovem. Não seguiu o plano, saiu da orquestra, a galera. Exato. Duas pessoas... Não. É porque a MJ foi A Foi a MJ MJ queria que que ele foi sentasse atrás do lado dela. É, Aí mano, falou, não, já ele ganhou a oportunidade e podia ter virado pra ela e falar da verdade. Por que ele não falou? Tipo assim, eu tenho um bagulho pra resolver, depois a gente conversa disso. Exato. verdade. Era tão mais simples. A cabeça fugindo do da jovem. verdade, a cabeça do jovem, Aí beleza, ela lá esperando ele sumiu. Ela vê Aí- ele sumindo, por sinal. Aí ela resolve ir atrás. Isso. Aí a Isso. Beth lá fala, eu será que eles cansei. estão indo lá pro carnaval? Vamos junto. Vamos junto, vai ser legal. E eles vão.
E eles vão sendo que o Ned sabia que ia dar problema. Ele não falou, não, mas a gente podia ficar aqui, não sei o que. Não. E aí, com a roupa nova dele, a roupa preta, né? Roupa preta. Ele vai lá e eles vão enfrentar o Elemental de Fogo que surge lá no lugar onde exatamente está o Ned e a Beth, né? No lugar exato onde o Ned e a Beth estavam, que por sinal era uma roda gigante que eles ficaram presos. Ou seja... Exato. E não, o elemental não podia entrar em contato com o metal. Era alguma coisa assim, né? Exato. Exatamente. Ele Senão ele consumia crescia, metal E crescia. o legal é que toda essa mitologia foi construída em volta de coisas que realmente acontecem. Tipo, as energias que criam os elementais nos quadrinhos, elas são energias cósmicas como as que vieram do estralo do Thanos, que eles mencionam no Guerra Infinita. Então, fazia um sentido com a galera que conhecia quadrinhos, pelo menos até agora. Sim. Só não fazia sentido o Mistério ser um herói, certo? Certo. Certo. E aí eles enfrentam esse elemental, o Mistério Ele elimina dá o elemental, teoricamente, o último golpe pra acabar com o elemental. Ele fala, de novo, aí ele se sacrifica. se sacrifica, acaba sobrevivendo. né? E ele pega e coloca o Peter frente a frente pra conversar. Peter, que no caso nessa noite era o macaco noturno. Macaco noturno. Vai, macacos. Porque o Homem-Aranha não podia aparecer no mesmo lugar que o Peter estava. Exato. E aí a Beth falou, aquele era o Homem-Aranha? Não. Aí o Ned, não, era o macaco noturno. Esse é diferente, ele usa preto. O Homem-Aranha não usa preto. Exato. Pega aí uma referência aí pra um Homem-Aranha com Venom aí. Aí, ó. Seria incrível. Muito no bom. CM. Nossa, incrível. Muito bom. E depois disso, ele vai lá, eles vão pra um bar, tem uma conversa e tal. Aí o Peter, Detalhe, quando estavam lutando com o elemental, o Peter vai jogar uma teia na roda gigante, Ah, ele sim. puxa algo que não era roda gigante ali. Ele E aí a puxa um MJ metal faz o diferente. quê? Pega. E Por guarda sinal, na a bolsa. MJ conseguiu se esconder muito bem. E foi nessa hora que isso aconteceu, que eu virei, estávamos todos assistindo na mesma sessão, que eu virei pro Ivan e falei, algo de errado não está certo. Exato. Bem observado, meu Muito cara. bem pensado, muito bem E aí observado. teve o negócio do bar, eles uma lá ceninha conversando, lá. então não sei o que, ele fala, não, você é o próximo Homem de Ferro, eu não sou o próximo Homem de Ferro, eu não tenho qualidade pra isso. Ele dá uma descida na opinião dele. Detalhe, a conversa era entre o Mistério e o Peter, tá? E E o o Peter. Peter falando que o Mistério deveria ser o próximo Homem de Ferro. E ele, Exato. Nunca vai o existir cara o falando próximo assim, Homem de Ferro. não, qualquer coisa pode virar o próximo Homem de Ferro. Não, ele é ele, não existe ninguém igual a ele. Existem muitas pessoas igual a ele. Não mesmo, ele é playboy, como que é? Playboy. Gênio bilionário, playboy, filantropo. Ah, eu não Ele é lembro demais, agora. resumindo. Egocêntrico. Mas ele é Egocêntrico, incrível. não sabe planejar, não é estrategista, não segue estratégia. Mas em todas essas tretas aí, ele quis se sacrificar pela Todas humanidade. as A gente tretas tem que foram levar criadas isso por em ele. conta. As Todas as cagadas tretas dele. Não foi foram- só ele que fez cagada. Foi. Não foi, não. Tá bom, a maior cagada pra mim do Guerra Infinita foi esse senhor, o Homem de Ferro, ter ido pra Titã. Se ele tivesse voltado com a nave e voltado com o Doutor Estranho, o Homem-Aranha e ele aqui na Terra, você tinha o controle de mais joias, mais pessoas lutando contra ele, e imagina o Doutor Estranho em Wakanda. Imagina o Homem de Ferro em Wakanda. Ia ser legal. Imagina a inteligência do Banner, do Homem de Ferro e da Shuri resolvendo o negócio do Visão. Você ia ter um Visão novo lá lutando junto com eles. Não sei sobre isso do Visão, porque ia demorar pra caramba pra arrumar o Visão lá. Não, mas porque Eles só não tinham tinha... tempo. Vocês pararam pra pensar no tempo que rolou? Tipo, Tá, foi tipo 2 dias, Vocês velho. não tinham tempo? Ah, tudo bem, Aí com o Doutor Estranho... Eles tinham a joia do tempo. Mas então, a intenção assim, do Stark foi boa. A intenção do Tony Stark foi burra. Voltando à cena do bar. Agora A cena do bar. Vamos voltar E pro aí ele podcast. pega, ele entrega lá o óculos pro Mistério. Aí ele entrega toda a tecnologia do Stark, né? Foi Mistério. muito inocente. Aí ele foi... Não, gado Jovem, inocente, né? né? Gado é... Não, Jovem, isso aí né? é gado. Isso é coisa de gado. Não, isso foi coisa de jovem, velho. Não, isso foi coisa Qual foi, de jovem, qual foi o motivo que ele fez isso? Porque ele não se sentia apto. Não, porque Ele ele é queria jovem e ficar com a jovem MJ. faz bem. Ele queria ter tempo com a MJ. Ah, cara, se for... Nossa, aí é osso. Ele entregou o óculos e aí ele sai e aí você começa a ver uma cena, tipo, das coisas começando a sumir dentro do bar. E você começa a ver pessoas aparecendo e, tipo... E o bar ficando todo velho, assim. E eles começando a conversar, gritar, não sei o que. Comemorar. Não sei o que. Comemorar. E aí você descobre que o Mistério era alguém que trabalhou com o Stark
desenvolveu aquela tecnologia que ele usou Pra terapia dele. pra terapia dele, que ele ficou bravo com isso, podia ser uma tecnologia que ia mudar o mundo. E ele fica extremamente E possesso. ainda deu o nome de vômito, alguma coisa assim. É, pelo menos em barf. inglês. Barf, é. É, que é gorfinho. Não sei o nome que deram em português, eu não assisti dublado ainda. E aí eles começam a conversar sobre isso, tal, não sei o quê. E ele fala, tipo, agora nós temos toda a tecnologia Stark. A gente tem todos os drones. A gente tem tudo. E aí você descobre que tudo até agora foi ilusão desse grupo. Você não pode dizer que o Mistério é uma pessoa só. O Mistério é aquele grupo. Exato. Que iludia as pessoas pra tornar ele um novo herói. Porque ele descobriu que a popularidade dos heróis é algo muito lucrativo e muito bom. Com certeza. E ele não lutou com nada, ele era todo holograma, ele nem tava lá. Ele nem tava lá. Ele- Exatamente. Ele só aparecia Ele era um quando ator. o mistério descia assim e sumia o negocinho que protegia a cabeça dele. Exato. E aí, eles falam que eles vão fazer um negócio muito maior e muito grande em Londres. Só que aí, quando eles estão lá testando, eles descobrem que um pedaço Um dos de um hologramas. drone, né? Um drone. um pedaço do drone estava em algum lugar. E aí, voltando no tempo, o Quem que aranha, tinha pegado esse... o aranha volta Uhum. e ele chega lá e aí a Mary Jane fala, não, tem um negócio pra falar com você, vamos sair e tal, não sei o que. Ele sai, ele acha que vai rolar um bagulho e ela simplesmente fala, você é o Homem-Aranha. Aí ele fala, não sou Homem-Aranha. não sou não. E aí ela fala, não, sim, você é Homem-Aranha e eu só estava te observando porque você é Homem-Aranha. E ele fica triste pra caralho. Então você só Machuca estava me meu observando coração porque você aquela achava que eu cena. era o Homem-Aranha? Porque já fui gado desse tipo, já cheguei a esse momento triste. já. Momento triste do filme. É. Triste. E Sad aí life. ele pega, ela mostra esse bagulho do holograma e ela fala, tipo, mano, vai dar ruim. E a gente tem que fazer alguma coisa e Aí tal. ele fala, puta, eu fiz uma puta de uma cagada. Fiz uma puta de uma cagada, tem que resolver isso. E aí ele vai enfrentar o mistério. Pela primeira vez. Enfrentar ele pela primeira vez. E tem uma das cenas mais fodas. Nossa, foi... Nossa, é muito que louca. cena Essa cena é bonita. da hora mesmo, velho. Que o Homem-Aranha luta contra paredes e toma um pau. É bem Meu, isso. a parte que parece que, tipo, que o Mistério levou um tiro, tá ligado? E era o Nick Fury, e depois mostra que não era. Nossa, essa parte. sim. Essa parte. É o que o mistério realmente é. Um mestre das ilusões que faz você acreditar que você tá vendo um negócio. Você tem uma montanha-russa de emoções durante essa cena. Ele é Que você muito acha esperto, que sério. ele tá ganhando, que ele tá perdendo e indo e voltando. Porque é o poder da coletividade, não é um cara só. Exato. É um grupo de pessoas que imaginou aquilo acontecer. E que Muito legal controlam isso. vários drones agora, graças ao Peter Parker. E eles transformam o Homem-Aranha num merdinha e tacam ele num trem. Sim, O Homem-Aranha toma uma trenzada na cara. Pô, ele é atropelado por um trem e sobrevive, porque tem que Homem-Aranha? sobreviver, né? E aí ele vai para onde? Na Holanda. na Holanda. Sim, ele apaga no metrô e vai pra Holanda. Sim. Trem, na real. É um trem ou é um metrô? É um trem. É um trem. É um trem? Ah, tá. E aí ele vai pra Holanda lá, ele é preso junto com os outros holandeses lá. Sim. E os holandeses lá, tipo, estão lá, pá, não sei o que, aí o Homem-Aranha, não, tem que ir embora, tá, não sei o que, pô, quebra a grade lá. Quebra o cadeado na cadeado. mãozinha, assim, ó, pô, Pô, manda um dedinho ali, ó, pô, sai. E aí os caras, tipo, que estão lá presos, olham pra eles aquilo, olham pra coisa aberta. fecham a cela. Porque é assim que o bom europeu é. Tô preso porque eu tô preso mesmo. Bem diferente da nossa realidade. Pois é, né? E tem um Homem-Aranha com... Homem-Aranha não, um cara com a máscara do Night Monkey que pega a roupa do Homem-Aranha pra ele, e aí tipo ele liga pra quem que ele liga? Pro O Rap. rap. Aí ele fala, ô, me presta o celular aí. Eu preciso que alguém me busque e tal, não sei o quê. E aí ele tá destruído. Onde que eu tô? Onde? Onde? Fala aí. Exatamente. Que holandês é difícil. E aí o Rap vem com a navezinha lá. Um aviãozinho. Enquanto isso, o grupinho do Peter foi realocado pra Londres. Porque a única falha do plano completo do mistério é a MJ, porque o Homem-Aranha já morreu. Aham. A MJ, O Ned. o Ned e a Beth. E a Beth, que são Que- pessoas que que- provavelmente sabem do do holograma. holograma. E, na hora que ele encontra a Mary Jane lá na torre, a Mary Jane mostra isso pra ele. A MJ mostra isso pra ele. E ele vê que aquilo gera hologramas. Ele fala, meu Deus, tudo que eu fiz foi errado, tal, não sei o quê. Aham. Ele entra nessa brisa. E aí, quando eles mudam ele pra Londres, e o plano deles é, tipo, que o ônibus deles passem, numa Pela ponte que vai Power ser Bridge. destruída. que vai ser completamente destruída por esses drones. E o mistério já entrou numa loucura, que quanto mais abates,
mais heróico vai ser a ação. Então ele vai fazer um bichão gigantesco e começar a destruir as coisas. E aí, enquanto isso, o Homem-Aranha tá lá com o rap, e aí ele entra naquela bad vibe, tipo assim, mano, eu não sou Homem de Ferro. Eu não sou, não sei o que. Ele fala, mano, ninguém tá esperando que você seja o Homem de Ferro. E a gente tá esperando você ser um Homem-Aranha, algo melhor que o Homem de Ferro. Exato. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Haters. Antes. E aí, ele vai lá, começa a projetar Ele começa a mexer nas coisas do Stark lá pra fazer uma roupa nova. E eu não gostei muito, porque Eu achei muito ótimo. nos quadrinhos, o Homem-Aranha, ele não é mecânico, ele não é de desenvolver esse tipo de coisa, ele é biólogo. E ele é um biólogo muito foda. É tipo assim, uma das coisas mais da hora dele é ele contra o caçador. Que o caçador, tipo, quer ter uma de cada espécie. E ele, tipo, vai entendendo como o caçador caça por meio da biologia e o entendimento de econaturalidade dele. Caramba. De tudo que ele sabe. Tipo, é um embate de conhecimento e de força dos dois. É um dos quadrinhos mais legais. E espero muito que ele apareça no MCU. É meu palpite pro próximo do Homem-Aranha. Porque agora que ele... Pera aí, que esse aí vai pro... Mas lá no spoiler final eu falo por que eu quero. E eu não gosto disso, deles ter essas outras habilidades, dele ser forçado a isso, porque é muito scientific resolve. Isso tem muito em filme, e isso é muito ruim pra ciência. Que é tipo assim, um cientista é um cientista, e ele é um cientista que sabe toda a ciência. E não é assim. Nem todo cientista sabe toda a ciência. Por exemplo, o Tony Stark, na minha opinião, não poderia ter resolvido o bagulho de tempo. Não, né? Não, isso eu concordo. Mas sabe uma coisa, ó, a prova de que isso aí não é totalmente verdade, na era de Ultron, ele pede ajuda pro Hulk. Sim. Porque ele não sabia uma parte lá pra fazer o... Mas no Endgame foi muito retcon. Não, Sim, tudo bem, mas foi assim, demais. no Ultron a gente vê que não é bem assim, que ele não sabe de tudo, tá ligado? Exato. E essa é uma parte interessante de você É colocar. legal isso. Ele faz bosta. Não, sim, isso é legal. Guerra de Ultron é verdade. Só Não só na guerra civil também, né, velho? Ele só faz Guerra bosta. civil... Não, coitadinho. Mas então, voltando, ele lá, não sei o que, aí bota uma música do Homem de Ferro, tá legal, foi um fanservice pro pessoal que tava com saudade do Homem de Ferro. Botou o Back in Black, né, do AC/DC, ou não? Foi alguma música do XC, mas não tô lembrada agora. Foi Iron Man. Foi? Não foi Iron Man, não. Tanana, Então, esse é Back in tanana. Black. É Back in Black, Back in verdade. Black, Verdade. Coloca lá Back in Black. A música do Iron Man do Black Sabbath, pô, nem Errei. Tem Black no nome, mano. Aí o Peter Parker vira assim, legal, Pink Floyd. Não, eu Led adoro Zeppelin. Led Zeppelin, tá todo mundo errando, velho. Eu não errei porque eu sou rock and roll girl. Eu errei porque eu gosto de K-pop, é isso. Eu errei porque eu não prestei atenção, mas enfim. Cada um tem uma desculpa, tá ligado? E aí foi lá, colocaram lá os negocinhos lá, fez a roupinha nova e o plano dele é diferente agora. Ele sabe que é uma ilusão. E ele cria umas conexões elétricas pra poder derrubar os drones e diminuir e provar que aquilo é uma ilusão mesmo. E tenham isso em mente quando a gente for fazer a finalização, que a ilusão, depois que ele entra lá, ele resolve que vai atacar, ele dá pro Happy a missão de salvar os amigos, enquanto ele vai, tipo, cuidar desses drones. Ele invade a ilusão e começa a ir de drone em drone. essa parte é engraçada. Ele pula assim na ilusão. É só uma ilusão, é só uma ilusão, é só uma ilusão. Exato. E aí ele tá evoluindo. Sabe por quê? Porque ele tá deixando de ser gado. Porque ele sabe que é uma ilusão. O amor não existe. Ele tá deixando de ser gado. É um filme todo de superação de ser gado. Deixando de ser o rei do gado. Exato. E ele vai lá, tipo, começa a colocar começa a derrubar os drones junto, né? pra quebrar eles. E o Mistério começa a perceber. E nesse momento a ilusão acaba. Sim, Tenho isso em mente. O Mistério corta. Enquanto muitas pessoas com celular e visões ali estavam gravando isso. Sim. Certo? Viram o Homem-Aranha salvando pessoas, viram o Homem-Aranha evitando drones e evitando que essa destruição acontecesse, enquanto esses drones atacavam. E aí a Mary Jane fugindo. Eles entram lá no castelo onde tem as joias da coroa. Exato. Sim. Fugindo de um drone. MJ, o Happy, o Ned e a Beth, né? Isso. Fugindo de um drone. Acho que aquele carinha que eu esqueci o nome, que sempre zoou o Peter Parker, também tava junto. Ah, verdade. Flash, o cara que é assim que ele sabia onde ele tava. E nisso, quando ele tava no avião, isso. o Happy liga pro Nick Fury e manda uma mensagem codificada. Uma Muito top, mensagem velho, codificada que eu não lembro, mas eu achei muito legal. Foi muito Era legal. alguma coisa de prancha de surf? Pra esse surf. Foram na casa dele, acharam uma coisa Acharam que não era dele. Acharam só prancha de surf na casa do Tony Stark.
Shrek, tá ligado? Aí, Parada assim. As aparências enganam. vocês enganam. E aí ele, tipo, já fica mais com o pé atrás, tá ligado? E aí ele e a Robin ficam... Tamo pronto aqui, ó. Se rolar, rolou. Nós vamos quebrar o que tiver pra quebrar. Exato. Porque um dos planos do mistério também era eliminar o Nick Fury e a Robin. Uhum. Então, eles estão lá tretando. Até que tem um momento que o mistério falou, você não quer se afastar um pouco? Pode ser perigoso. Não, eu vou assistir daqui mesmo. Tô de boa. Tô de boa, vai, luta aí. Quero ver. E aí ele começa a derrubar os drones e o mistério fica putaço e ativa o modo de destruição, que era acabar com você. E aí tem outra parte do filme que eu acho meio... A cena é legal, mas o jeito que eles trataram é ruim. Que é o Peter lutando contra os drones. Não, mas depois disso, quando o Peter luta contra vários drones e tal, não sei o que, e ele vai enfrentar um mistério lá dentro. Ah, lá na pontezinha. Todo filme ele trata o Sentido Aranha como Peter Dinklage. Que, tipo, Peter Tinkle. O tremelique. Sentido, né? O sentido que ele tem. Tremelique do Peter. Tremelique do Peter. E tipo assim, o Sentido Aranha é um dos poderes mais fortes e roubados do Homem-Aranha. Uma das coisas mais legais que tem, porque ele tá sempre com ele ativo. Ele não precisa ativar. Eu acho que eles estão construindo isso, porque realmente é um poder muito forte. Eles estão construindo isso. Só que... mais pra frente, eu gostaria de ver o Sentido Aranha completo. Porque aquela cena dele fechando os olhos e ignorando todos os outros sentidos. E só deixando o o Sentido Aranha aí pra ir, tipo, atacando os drones no escuro. E, tipo assim, a ilusão vindo. E ele, tipo, girando o negócio, batendo. E você vendo o drone quebrar. Essa cena é muito louca. É muito legal. Essa cena é muito louca. Muito bem feita. E eu gostaria de muito mais Sentido Aranha. Não gostei do nome que deram. Do Sentido Aranha nos filmes. O Peter Tingle. E aí... você percebe que o mistério já tinha um plano. Alguma coisa ele tava fazendo já. E aí ele pega e vai falando, não, tá pronto. E fala, tá pronto. E aí ele ataca o mistério é acertado por um dos drones, ele vai acabar morrendo. Ele leva uma bala perdida. Dos drones. E porque, querendo ou não, o mistério é só uma pessoa normal. Sim. Só uma pessoa normal. E aí, ele coloca os óculos e fala, tipo, não, cancela tudo, executa a ordem. Alguma coisa assim. Pra desligar os drones. Quando ele falou daí. executar, eu falei, putz, Vai dar ruim. Vai dar Falar ruim. isso vai dar ruim. muito ruim. E aí, ele desce lá, depois de enfrentar os drones, tal, não sei o quê. Não, antes de enfrentar os drones, isso é antes. O quê? Antes dele... É antes ou depois que ele encontra a Mary Jane e beija ela? É depois. É depois. Tudo acabou já. Ele desce lá, a MJ, desce lá com a MJ e eles têm um momento estranho lá que ela meio que se declara e fala assim, não, na verdade eu tava te observando porque eu gosto de você. Aí, ai, que legal também, hein? O gado deu certo. Gado, deu certo. Deu certo. Aí, não foi Deu tão certo. ruim assim. Você só tem que fazer igual o Homem-Aranha, não é uma ilusão, e se jogar de cabeça. Se der bosta você cair no rio, a culpa é sua. Exato. Enfim. E aí ele dá o beijo na MJ O e primeiro, assim, é meio... é bem bosta. Mas depois que eles dão uma jovem, melhorada. vai tá aprendendo. aprendendo. Jovem tá aprendendo, né? Pelo menos eu não sou um casal jovem igual o outro casal lá, Ned e Beth aí. E aí eles voltam. Resolvem voltar pra América. E quando eles voltam, O Ned e a Beth terminam, porque porque o Ned Namoro cresceu. de verão, entendeu? namoro de verão, namoro de viagem aí. Exato. E... ai. Sem Meu Deus, palavras. Sem palavras pra isso. É uma boa interpretação da realidade, mas é uma parte da realidade que eu não gosto. E logo depois disso, começam o final do filme. Começa a finalizar o filme. E aí ele Exato. sai com a MJ, ele sai leva ela com pra dar pra- umas voltinhas de teia. de teia. Peraí, aí já é o primeiro pós-crédito. Não. Ele não. A começa... viagem de teia é a última coisa que ele acontece. pega, ele vira, Ah, tá. ele vira pro rap pra tia e fala assim, olha, Ó, a gente precisa tipo, vocês conversar. estão que tá rolando aí, né? que tá Tá rolando. pegando A aí. gente precisa conversar. Tem uma coisa muito importante que eu tenho pra dizer pra vocês e que eu tenho pra perguntar. Como que é a relação de vocês? É uma cena E incrível. você vê como o jovem não sabe lidar com esse relacionamento e o adulto já consegue. Mas o adulto também tá sendo gado. Porque, se liga, Porque o rap. na hora de não, a resolver- gente tá namorando. Não existe a idade gente pra ser tá- gado. É, Não existe idade pra ser gado. E ela tá tipo assim, não, a gente tá, tipo, conversando. Tá tipo, dando umas bitocas. Bitoca. E aí ele fala assim, não, beleza, vou embora aqui.
Ele pega, coloca a máscara e vai dar um rolê com o MJ. E começa os créditos. Pá, 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 tchu, tchu, tchu. Isso, Teinha, exatamente. pá, não sei o quê. E aí você vê o que realmente deveria ter acontecido em todos os filmes do Homem-Aranha até agora. Não, que no quando filme. você tá andando de teia e você não é o Homem-Aranha, não é um passeio divertido. Nossa, eu ia ter muito medo, sério. É tipo vento na cara, rodação, sobe e desce. É uma montanha-russa do inferno que você não tem um cinto de segurança. É um maluco te segurando. É bem isso mesmo. E foi muito bem tratado isso. Foi legal, foi legal. E aí começa os créditos e tal, não sei o quê. E aí, a primeira cena pós-créditos é exatamente depois dessa cena. Mano, é chocante, velho. cena Eu fiquei de boca pós-créditos aberta no cinema e eu fiquei ótima. tipo, meu Deus do céu. Nossa, eu o que vai fiquei ser dele aflita, agora? sério, eu fiquei aflita. E aí Escutem. eles pegam e falam, tipo assim, começa lá um Clarim Diário, no Clarim Diário não, isso aí já é um spoiler. Mas começa um jornal falando assim, olha, a gente tem notícias por meio dessa internet, desse canal aqui, Contactador misterioso que não se identificou. e que ele tem algo a dizer que foi postado no clarimdiario.net. Ele, mistério. Clarim Diário, ele é, nos quadrinhos, o principal jornal contra o Homem-Aranha. E, tipo, ele é um dos principais vilões do Homem-Aranha. Que ele é a opinião pública contra o Homem-Aranha. Então, você tem um herói que é atacado pela opinião pública sempre. E isso não tinha aparecido muito bem desde da trilogia principal. E eles colocaram isso de novo, aparece lá o mesmo ator que faz o J.J. Jonas Jameson Isso foi muito... na primeira trilogia, aparece de novo com um visual muito bom, com um bigodão de respeito, mandando não sei o que lá, olha isso aqui que aconteceu, o mistério tentou salvar a gente e acabou sendo atacado por esse meliante. E aí, tipo, começa a mostrar lá o Homem-Aranha meio que uma edição, sabe, do que aconteceu, falando que o Homem-Aranha que executou a ordem. Só que eu gostaria de lembrar que muita gente lá estava com o celular, viu, tanto pela live do Flash, quanto os outros celulares, as outras pessoas que estavam ali, os veículos de imprensa dali, que o Homem-Aranha estava lutando com os drones. Então, assim, aí você tem uma noção que não vai ser só não vai ter uma opinião só sobre o Homem-Aranha. Você vai ter uma divisão da opinião. Você tem uma divisão da galera que vai acreditar no Clarim Diário e falar, realmente, O Homem-Aranha é um vilão? é um vilão, e vai ter a galera que fala assim, caramba, ele tava enfrentando um monte de drone sozinho, enquanto, tipo, os drones estavam atacando as pessoas, certo? E vai ter esse meio termo de você não acreditar ou acreditar, porque você tem uma visão do Homem-Aranha, tipo, falando pra executar a ordem, sabe? Sim. Só que você não vê o mistério depois que eles vão a cabo. Só que aí vem a pior parte. A pior parte da notícia é Essa porque nem era pior. Nossa, Eles- é fogo. revelam. Ai, nossa, O mistério revela. meu coração, velho. Na verdade, ele revela, né? Mas ele próprio revela mistério porque... Ele revela. revela e o J.J. Jameson Coloca uma foto dele. coloca uma foto dele, Este aqui é o Homem-Aranha. E daí bota a foto Peter do Parker. O Homem-Aranha é o Peter Parker. E aí, Aí tipo, mostra a foto. e aí ele manda um what the... E aí corta acaba, logo no é. fim. E aí corta no finzinho. Lembra que eu falei pra gente não esquecer do caçador? Agora ele sabe quem é, onde ele tá e ele é uma espécie única. Sim, Ele está pronto para caçar o Homem-Aranha. olha só. Ficamos Então- aí no aguardo do... Bacana, bacana. Seria uma história ótima que elevaria o Homem-Aranha a um nível diferente. Porque ele teria que usar dos seus próprios artifícios, não mais depender de tecnologia Stark, pra resolver as coisas. Seria legal. Gosto. E a última cena pós-créditos, né? Pra terminar aqui. Só pra lembrar que as coisas não são exatamente o que elas parecem ser, né? Como o rap mesmo disse. As coisas são... Não são o que parecem. Mas eu Exato. achei legal, porque cortou uma teoria. Tipo assim, confirmou uma e cortou outra. Tipo, sempre falavam que o Nick Fury era um Skrull. Aham, Sempre se falou. Só que sempre falaram que ele morreu. E na verdade ele não morreu. exato. Ele só deixou o cara lá por um tempo. Que é o mesmo Skrull do que aparece no filme da Capitã Marvel, por sinal. Que é o Talos. É, exatamente. E eles meio que brincaram com invasão secreta, né? Das pessoas serem Skrull. E dá pra você perceber, durante o filme, que aquele Nick Fury tá meio bosta. É. Sim. Ele é o Nick Fury Tem bem motivo, mais ou menos. entendeu? Você fica o filme todo tipo assim, mano, se fosse o Nick Fury mesmo, esse Homem-Aranha já tava dentro da SHIELD antes de sair de Nova York. É É verdade. verdade. Já tinha amarrado esse moleque, colocado ele na SHIELD e botado ele pra treinar. Mas, não. Eles pegam e vai deixando o cara trabalhar sozinho, é enganado por um cara. Uma simples pesquisa em cima dele, ou tipo assim, não, deixa eu avaliar aqui, deixa eu ir junto pra enfrentar esse bicho e tal. Já teria resolvido muita coisa.
E aí, você descobre que era o Talos e a esposa dele, fingindo ser... O Nick Fury que tava de a férias Maria numa nave Skrull. Que provavelmente é a nave da SWORD. Que é uma versão da SHIELD cósmica. Legal. Que é uma parte interessante da gente saber o que está acontecendo no cosmos. Porque temos aí no cosmos Capitã Marvel e as Guardians of the Galaxy. Sim. Thor. As Guardians of the Tá Galaxy. gordinho. Tortiozão. Tartiozão. Melhor personagem. O único cosplay que eu consigo fazer. Deixa eu só falar mais um negocinho mais do Homem-Aranha. Em questão de contrato, a Marvel, saiu umas notícias aí que a Marvel tava querendo fazer mais 9 filmes com o Homem-Aranha. Sério? Sim. 9 Mas eu ouvi outra Homem-Aranha coisa. lá em casa pode rolar. Mas eu ouvi uma coisa também. Eu vi uma notícia que a Marvel disse que se não bater $1 bilhão esse filme do Homem-Aranha, eles vão cancelar o contrato. não vai bater. Não vai. Não vai bater. Cara, não, eu acho que eles fizeram assim. A gente vai falar isso pra todo mundo ir assistir, entendeu? Sim. Porque, gente, é ridículo isso. É tipo, não tem como, velho. Eu não consigo mais ver o parecendo universo da Vai Marvel rolar. sem o Peter Parker. Eu não consigo mais ver. Vai rolar. Porque, tipo assim, o Tom Holland, ele é um dos melhores Homem-Aranhas. E você Eu gosto muito dele. continuar o MCU sem um Homem-Aranha... Não rola. O MCU cresceu muito depois de Guerra Civil. Por quê? Quem lembra da sensação de assistir o trailer de Guerra Civil? E no ver o final do Homem-Aranha. trailer Meu filme apareceu o Homem-Aranha. favorito. Eu chorei. Eu ficava, Homem-Aranha! É, meu. Homem-Aranha é incrível, cara. É um personagem que eu gosto desde criança. É porque ele compatibiliza com muita gente. Porque ele é jovem, Né? Sim. ele não sabe resolver as coisas, E ele é brincalhão. ele não tem dinheiro, ele tem que trabalhar, ele tem que salvar as pessoas. Será que eu sou o Homem-Aranha e eu não sei? A Mulher-Aranha. A Gwen Spider. Não, e fora que Aranha Fantasma. o Homem-Aranha Que tá personagem em incrível. vários... Tipo assim, ele tá ligado a vários outros personagens do CM. Inclusive o Quarteto Fantástico. Inclusive o Quarteto Fantástico, que é uma das aparições mais legais dele. Uhum. Ele é super amigo do Tocha, né? Do Tocha. Tanto que quando o Tocha morre, num dos quadrinhos, o Tocha morre em um dos quadrinhos. Spoiler. Tem um quadrinho inteiro. Eu sabia disso, já tô chocada, velho. Calma, Comecei a ler todos os quadrinhos. o quarteto, ele já tem os filhos, né? Que tem o Franklin e a outra menina. E o Franklin é um ser, tipo, super poderoso, pode fazer o que ele quiser. E o pai dele tava com muito medo porque o Tocha era uma das pessoas que ele mais admirava e mais gostava. Que quando o Tocha morreu, ele perdesse o controle e destruísse o universo, porque o Franklin tem a capacidade disso. Então, ele não sabe o que fazer e o Peter fala: pode deixar que eu cuido. Então tem um quadrinho inteiro, 32 páginas, do Peter conversando sobre luto, como é perder alguém querido, Caramba. como é entender isso, como é melhorar isso, e eles comendo um hot dog em Nova York. Uau. É esse o Homem-Aranha que eu quero assistir. Tipo assim, Mas vai demorar um pouco, porque eles são muito novos, né? E eu acho que o Quarteto Fantástico vai ser uma galera mais nova. vai ser uma galera mais nova, mas eu espero que, tipo, não nessa fase, na fase 4, 5 e 6, mas na fase 7, 8 e 9, se ela existir, graças a Deus tem que existir. Tem que existir, por favor, senhor. Vai ter o Franklin e o Tom Holland mais velho pra ter, tipo, ser um Homem-Aranha. Porque a diferença do Homem-Aranha pros outros heróis é que o Homem-Aranha é herói. Sim. Ele não é um agente, ele não é alguém que tá ali pra, tipo, proteger o interesse de um grupo, pra proteger o interesse de alguma coisa. Ele é um herói que salva pessoas. Uma das cenas que, tipo, faz o Homem-Aranha desistir do lado que ele tava no Guerra Civil é quando, tipo, ele vê as pessoas sofrendo pela decisão que ele tinha tomado e ele fala: mano, não, eu vou trocar de lado, eu estou abandonando isso aqui, Tony Stark. Ele tinha, tipo, todo o apoio do Tony Stark e ele vai pro outro lado. Mas qual Guerra Civil? Isso é a dos quadrinhos 1? Quadrinho. Ah, tá. Porque a 2 é com a Capitã Marvel, né? Ele também participa. Participa também. Da Capitã Marvel é interessantíssimo. Ai, é meu sonho, mas mataram o Tony Stark. Revivam ele, por favor. Eu quero Guerra Civil 2. Deixa ele morto. Não, e por favor, cara, usa a Guerra Shuri Civil- como segunda parte. Não, cara, a Guerra Civil 2 tem que A Shuri rolar. é É muito meu melhor que o Tony sonho. Eu acho que foi por isso que eu fiquei muito triste, assim. Foi o que eu mais fiquei triste do Tony Stark morrer. Não é só porque eu amava o personagem, mas é porque não ia ter Guerra Civil 2. Tipo, chega de mexer nos quadrinhos com coisa que não existe, cara. Segue o original, por favor, velho. E o Homem-Aranha Segue o precisa filme, por continuar no MCU, porque muitas histórias precisam do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, ele é o gatilho pra você colocar a perspectiva de alguém bom lá dentro. Porque às vezes só o sacrifício, só a força não são algo que você quer demonstrar. Você quer demonstrar que, tipo, tem mais coisas além daquilo. Uma das cenas mais emblemáticas pra mim, que não envolve o Homem-Aranha, mas é uma cena muito boa da Guerra Civil 1, é quando o povo começa a segurar o Capitão América pra ele não continuar lutando. Que fala assim, mano, essa luta tá levando muita gente, sabe? E ele percebe e ele larga o escudo e fala: mano,
Que eu tô triste que isso fazendo? não apareceu no filme. O que eu tô fazendo? Então, assim, esse tipo de coisa que a Marvel não tem o culhão por ela tá fazendo uns filmes muito de comédia, de colocar, que é um drama um pouco mais pesado. Mesmo o Endgame, que teve uma carga dramática, tipo, um pouco Nossa, maior, foi triste. Eu saí triste. não do cinema. chegou ao nível de carga dramática que tem em alguns quadrinhos. Então, assim, os personagens precisam amadurecer. E eu acho que a revelação da identidade do Peter Parker vai amadurecer ele muito. Porque ele vai começar a ter que se preocupar com onde ele mora, como ele mora, onde ele tá estudando, o que ele tá fazendo, Com quem que ele anda? com quem que ele anda. E será que ele vai entrar numa crise tipo Batman? Que é, eu vou ficar o Homem-Aranha o tempo inteiro? Eu vou ficar o Peter Parker o tempo inteiro? O que eu sou? Quem eu sou? Nossa, pesado isso, né, velho? Então isso era um negócio legal pra trabalhar e eu espero muito que isso seja trabalhado nos Crise próximos de filmes. identidade de jovem, né? É, exato. Crise dos 20. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi o podcast. Eu sou Ivan Sato Eu sou Bia Raposo. Eu sou a Júlia. Eu sou Ivo Neto. e até o próximo.